Olá, boa noite, bem-vindo a mais um encontro aqui da IBNU, a nossa live de toda terça-feira, quando nós podemos conversar sobre alguns temas importantes sobre a vida, a fé, a sociedade, né, a realidade à nossa volta, e hoje a coisa vai pegar fogo, o negócio é forte. Nós temos aí os nossos dois queridos aí, Áquila Nascimento e Samuel Pinto, que estão aqui na sintonia para conversar sobre esse assunto. Aliás, o negócio é bem esquisito. Tem gente que nem sabe muita coisa sobre Satanás e tem gente falando aí que Satanás é músico, ou era músico, não sei se desaprendeu ou se continua. E por isso, muita gente diz, essa é a razão que tem tanto problema com gente na área de música, por isso que nos ambientes até eclesiásticos que envolvem isso, parece que a coisa assim é cheia de questões aí meio mefistofélicas, se a gente pode falar assim, né? Então, seja bem-vindo, esteja em sintonia com a gente, nós vamos ouvir o cumprimento, boa noite aí dos nossos queridos participantes da IBNU hoje, Áquila e Samuel. Boa noite, Áquila, boa noite, Samuel. Boa noite, Sayão, boa noite, Samuel, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Realmente a música é um assunto que mexe assim com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, tem um poder de comunicar e de evocar emoções que são muito curiosas, profundas, e é realmente uma relação curiosa essa de pensar que Satanás, de alguma forma, usa a música, ele era um músico. Então, eu acredito que esclarecer essa relação talvez ajude a gente a lidar de forma mais adequada com essa área, que, inclusive, dentro da igreja, costuma ser bastante desejada e, ao mesmo tempo, complicada, né? É isso, eu acho que essa vai ser a relevância para a nossa conversa de hoje. Ok, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para você que está em qualquer lugar, hoje ou no futuro, né? Hoje a gente já cumprimenta assim, pensando que a pessoa vai ver isso daqui a um ano, né? Então, ou mais. Então, gente, é muito bom estar aqui com vocês, Sayão, Áquila, boa noite também. Vamos bater um papo aqui muito legal, só lembrando a vocês dois aí que eu sou músico, tá? Então, me dê um desconto. Muito bom, vamos conversar bastante. Esse tema é fantástico. Eu, como músico e com minha experiência, sempre vivi na igreja. Então, já ouvi muitas histórias que hoje o Sayão vai poder nos ajudar a esclarecer. Eu ouvi essa história também, uma vez me disseram isso, viu? Que Satanás era músico e ele aprontava das suas enquanto músico. Pois é, pessoal, então você que está em sintonia com a gente aí, você já pode ir encaminhando as suas dúvidas, as suas perguntas, a gente vai falar. Multiplique a nossa live, não se esqueça aí de se inscrever aí no nosso canal e também de apertar o sininho, de indicar, né, a live, o canal para os seus amigos. E, aliás, falando nisso, nosso convite, porque domingo que vem na IBNU, às 5 da tarde, vai ter bastante música e bastante palavra também. E você vai poder apreciar ali no nosso aniversário no Teatro do WTC, aqui em São Paulo, dia 28 de novembro, aí, nesse próximo domingo, às 17 horas. Mas vamos lá. Eu vou começar, né, e depois o Áquila pode levantar aí as perguntas, o Samuel também vai interagir, a gente vai conversando, e o pessoal me fala sobre isso, eu já ouvi isso em diversas ocasiões em lugares diferentes. E a pergunta é, existe de fato na Bíblia alguma coisa que associe Satanás com música? A resposta é não. Não tem nada disso em lugar nenhum. Primeiro que
a Bíblia não gasta tanto texto para fazer referência a Satanás, especialmente no Antigo Testamento, né? Se você for olhar o Antigo Testamento, você tem referências explícitas a Satanás onde, né? A gente tem no livro de Jó, que está muito claro, aparece o nome de Satanás mesmo. A gente tem uma referência lá no livro de Zacarias, e temos também no segundo livro de Crônicas, capítulo 21. E nós temos outros textos que a gente, por inferência, relaciona com Satanás. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, né, quando fala da serpente, né, ou literalmente do serpente, Hanahash, no texto original, e não existe mais referência. Então, quando a gente pensa Satanás lá no começo, de onde tem a informação? A informação segura é dada por Jesus em Lucas 10, 18, quando Jesus diz que vi Satanás cair do céu. Então, a gente tem essa descrição, né, que está em sintonia com textos do Apocalipse também, que fala que o dragão é a antiga serpente, e fala dessa ideia que ele tem, né, associado a ele, aqueles que fazem parte de uma batalha contra o Deus Todo-Poderoso, mas existem dois textos que são textos, assim, historicamente meio confusos, que são usados para falar de Satanás, e são usados de maneira inadequada. Um deles é o texto de Isaías, capítulo 14, né, que muita gente conhece, que diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, e que dizia, no seu coração subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, né? E aí a gente vai olhar para esse texto, né, à primeira vista, e você imagina, puxa, se subirei aos céus, cair, ó estrela da manhã, né? Então você faz essa ligação direta, mas preste atenção, no próprio contexto você vai ver que o texto está fazendo referência ao julgamento contra, na verdade, a Babilônia. Parece, por exemplo, no verso 3, né? Você zombará assim do rei da Babilônia, e aí vai uma série de referências sobre o que vai acontecer com ele. E quando você vai continuando a ler o texto, né, os que olham para você e admiram da sua situação e a seu respeito ponderam: esse é o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. A referência é ao rei da Babilônia. E por que essa associação? Porque os antigos reis, eles eram vistos como indivíduos que pretendiam a divindade, e até se proclamavam como tal. A gente não pode negar que a inspiração por trás dessa tirania desses reis, ela, do ponto de vista de uma teologia definitiva, ela é satânica. Mas o texto não está descrevendo particularmente a figura de Satanás, está descrevendo o rei perverso, que, num certo sentido, tem um comportamento satânico. Você tem alguns paralelos do que existe com esse rei e com Satanás explicitamente descrito na Bíblia. E o outro texto é o texto de Ezequiel 28. Esse é um pouquinho, digamos, mais forte, mas o texto é claro ao dizer que é um lamento a respeito do rei de Tiro, Ezequiel 28, 12. Como no texto diz: você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado, você foi ungido como um querubim guardião, para isso eu designei, né? Veja que é interessante olhar e continuar lendo o texto, que diz o seguinte: por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou, né?
O texto vai dizer que ele estaria longe do monte de Deus. O seu coração tornou-se orgulhoso. Então, quando a gente vai olhar para o texto como um todo, você vai ver que a referência é ao rei de Tiro, com a sua arrogância, com o seu comércio. E essas comparações, elas evocam, sim, a queda do Éden, elas evocam essa relação de ruptura com Deus, mas não é explicitamente a figura de Satanás que está sendo descrita. Por isso, é importante a gente observar que até foi uma tradução indevida no verso 13, no passado, com conhecimento menor de línguas originais, que em vez de dizer sobre engastes, guarnições feitos de ouro, foi colocado nomes de instrumentos aí. Foi aí, Samuel, foi aí, aquilo é que faltou a sintonia e a música desafinou. E o pessoal, então, vai começar a dizer, né, olha, tá vendo? A coisa complicou lá no céu, porque arrumaram não só um Satanás músico, mas arrumaram um Satanás que dirigiu o coral, não sei onde, essa parte eu não sei onde eles foram buscar, né? Essa direção do coral. E aí surgiu, então, digamos assim, uma tradição não fundamentada que a música, né, que na Bíblia é tão importante, inclusive na adoração, né, desde aí dos textos litúrgicos e poéticos tão significativos, né? O maior livro do Antigo Testamento é um livro de música, né? E isso foi meio que diabolizado, né? E fizeram essa associação direta. Então, a resposta objetiva é: não existe fundamento exegético, bíblico e teológico para transformar Satanás numa espécie de diretor geral aí. Não tem o Satã em Beethoven, não tem o Satã em Bach, não aparece isso na Bíblia, né? Muito bem. Então, essa é a primeira parte. Não sei se o Átila já quer encaminhar alguma coisa. O Samuel aí certamente tem coisas a dizer da área propriamente da música. Olha, Sayão, eu fiquei muito aliviado agora, né, com essa revelação. Muito bom. Então, ok, meus amigos músicos que estão aqui nessa live, ou hoje ou no futuro, respirem aliviados. Agora eu vou te perguntar um negócio, Sayão. É interessante esse assunto, porque, primeiro, ontem foi o dia do músico. Então, parabéns para todos os músicos que estão aqui, principalmente aqueles que servem a igreja, a comunidade, né, com seus talentos. E eu queria te fazer uma pergunta. Nesse bannerzinho que a gente distribuiu desse evento, dessa live, tem uma foto de um guitarrista, ele com violão, está no topo do bannerzinho. Esse guitarrista é um guitarrista de blues chamado Robert Johnson. Existe uma lenda no final do século XIX, início do século XX, de que Robert Johnson, esse guitarrista de blues que viveu lá no Delta, né, ele fez um pacto com o diabo para ficar famoso. Há uma lenda em torno disso, né, e ele registrou, no início do registro de áudio, né, ele registrou 29 canções que foram gravadas por muitos, por Rolling Stones, por Pink Floyd, várias pessoas gravaram temas do Robert Johnson, e essa lenda se espalhou tanto que até chegou para a gente aqui que se você rodasse o disco ao contrário né, de alguns autores aí, quer evangélicos, quer não, dava uma invocação aí meio macabra, né, o negócio. Então, essa lenda do Robert Johnson, há essa possibilidade, Sayão, já que eu sei, bom, o diabo não é o pai da música, não é o maestro do céu, nem de lugar nenhum, né? Ele não é o autor dessa música, porque só pelo fenômeno físico da série harmônica a gente consegue comprovar que isso só pode vir de Deus. Todo ruído que a gente ouve na natureza, ele produz música. Se a gente mapear as frequências, tem lá um primeiro acorde maior aparecendo nos harmônicos, que são notas que compõem um timbre.
Então a gente ouve aquilo e diz assim, só Deus para criar um negócio desse. Então, sabendo que ele não faz nada dessas coisas, há a possibilidade de alguém fazer um pacto com o diabo para ficar famoso e conseguir os objetivos dele? Tocar no Rock in Rio, por exemplo, essas coisas? Não. Olha, Samuel, a gente precisa talvez dividir essa questão em duas áreas aí, né? Primeiro, a pessoa, Satanás, o diabo, é uma realidade. A Bíblia não descreve como uma coisa meramente psicológica ou apenas como um símbolo do mal, né? Quem já andou por diversos ambientes aí, já viu certas coisas, eu descobri um indivíduo que inclusive era ateu, e ele viu um negócio meio estranho, ele diz, olha, agora para mim está confirmado que a realidade do demônio existe, então certamente não pode existir só ele, porque ele não fez tudo que existe aí, então ele passou a buscar Deus, né? Só que existe toda uma narrativa, né, sobre pacto com o diabo para alcançar algum tipo de sucesso. Isso surge da ideia de que o diabo tem uma espécie de autorização e poder sobre a realidade desse mundo, porque ele é chamado de príncipe deste mundo, mas isso é uma coisa meio distorcida, porque a Bíblia não diz que ele é autenticamente dono de nada. Ele é visto como um invasor, como alguém que está numa posição que não lhe pertence quando ele pretende ter esse domínio. Eu digo para você que isso pode acontecer, mas isso em si não tem nada a ver com música, né? Qualquer pessoa que queira ter um determinado desejo atendido, isso é comum no ambiente da magia, né? E da magia destinada, inclusive, a comportamentos perversos, né? Quando alguém faz lá um pacto com qualquer força espiritual de um tipo ou de outro, e essa pessoa lá atende os comprometimentos exigidos, né? E isso pode acontecer fora ou dentro da música. Será, né, que o Robert Johnson fez isso? Eu não sei, né? A gente tem, eu acho que é mais uma questão de contracultura e é mais uma coisa de marketing, né? Você tem, por exemplo, desde do Led Zeppelin, você tem o Kiss, né? Night International of Satanic Service, você teve o Alice Cooper, né? Na história do rock aí, depois dos anos 60 e 70, que adquiriram, né? E é curioso porque algumas dessas pessoas parecem realmente estar envolvidos com coisas negativas e ruins, e eu acho que eles estavam principalmente tentando focar a realidade e atrair um público que tivesse em sintonia com esse tipo de perfil. Alguns fazem isso, mas nem tem qualquer crença, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu vi algumas performances do Scorpions, né, a famosa banda alemã, que, aliás, tem umas músicas com letras muito bem acertadas, inclusive, né? Still Loving You, né? Mesmo a música famosa lá, Winds of Change, que fala da queda do Muro de Berlim, né? Mas às vezes você vai ver indumentária, assim, o jeito que eles se vestem, aquilo não representa, aquilo é só uma performance de acordo com o que eles entendem que vai atrair o público, né? Então, existe essa possibilidade, mas ela não é exclusiva. Agora, é claro, será que esse negócio é bom? Não é. Teve banda aí que celebrava satanismo e matava bicho no palco, né? Rasgava morcego na boca. Esses caras são malucos, isso é uma coisa que não se faz, né? Isso é apologia da crueldade, né? Então, existem músicos envolvidos com o mal, mas eles não são certamente exclusivos nisso. E tem mais, quem disse, né, se o diabo é o diabo, quem disse que ele vai pagar alguma coisa corretamente na hora certa, né? Vai cumprir o programa, né? Pois é, como assim você vai confiar na palavra do diabo, né? O cara duvida da palavra de Deus e vai achar que a do diabo vai funcionar? Então, a gente não pode, né, considerar isso como algo legítimo e acertado. Como diz o filósofo, né? Ele chegou e disse, ele é cretense, e ele disse, todos os cretenses são mentirosos. E aí, é verdade ou é mentira, né?
Pois é. Mas olha só, Atlas, você não se importa? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Ao longo da minha trajetória como músico e cristão, eu passei por algumas dificuldades e alguns grandes amigos músicos passaram com dificuldades sobre que música que eu posso tocar. Eu vou te perguntar nessa linha, porque é o seguinte, nós que estudamos música, a gente estuda composição, estuda história da música, história da arte, estuda acústica, a gente tem que estudar várias disciplinas, compõe esse quadro, não é simplesmente como uma pessoa leiga que ouve música e diz gostei ou não, a gente ouve o aspecto crítico e técnico que está por trás daquilo tudo, daquela obra inteira. E a gente estuda desde autores eruditos, né? Por exemplo, Bach, que era da igreja luterana, a gente estuda Beethoven, que era um autodidata, ele vendia para quem pagasse, a gente estuda Charles Gounod, que era da igreja católica, e por aí vai, e a gente vai estudando, estuda música popular brasileira, que é uma música referência no mundo inteiro. Aliás, todos os países que eu pisei para tocar, sempre me pediam Tom Jobim e Chico Buarque, sempre. Sempre. Nunca me pediram nenhuma música gospel brasileira para tocar. Interessante isso. Sempre eu fiquei pensando, mas cara, deve ter alguma coisa de genial nesses caras, né? Nessa turma toda, desde antes de Bach, obviamente, né, para cá. E aí eu passei por algumas experiências com músicos que se convertem, né? E a igreja, o líder religioso, na verdade, diz para ela assim, olha, você vai ter que mudar de profissão. Mas por quê? Não, porque você está tocando música do mundo. Música que eu só conheço música desse mundo, eu ainda não conheço a música do outro mundo. Eu sou igual a eles, né? Ainda não conhecia a do outro mundo. Mas desse daqui eu conheço várias. Então, muitas pessoas passavam por várias crises existenciais, entre um conflito grande. Mas, espera, será que eu sou... será que eu tenho Cristo realmente na minha vida? Porque eu trabalho com isso, né? Eu toco... por exemplo, o cara trabalha em eventos, ele vai tocar em casamento, a pessoa pede para ele, ele vai ter que tocar lá, vai tocar o que ele tiver de tocar, porque a profissão dele faz isso há muitos anos. E aí, de repente, alguém diz isso para ele. E eu vou dizer, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo uma vez. Um líder religioso, há muitos e muitos anos atrás, falou assim para mim, olha, eu vou ter que eliminar você, daí a palavra foi essa, vou ter que eliminar você da igreja, porque você está tocando Djavan. Aí eu disse, mas e se eu não tocar Djavan, só tocar o Chico? Pode ser? Chico também não. Então eu falei, então tá bom, vou ter que sair, eu tive que sair daquela comunidade e me inserir em outra. Mas tem pessoas que não conseguem isso e vivem no conflito e terminam se desligando, se afastando, e aquela semente que recebeu, né, a terra, mas aí veio o espinho e sufocou. Então, como é que você vê isso, Sayão? Como é que a gente resolve esse conflito? Então, na verdade, essa discussão que levanta a ideia de que Satanás era músico, ela revela um problema que a maior parte da tradição religiosa, especialmente ocidental, tem com a arte. Por quê? Porque a Bíblia é muito ampla. A Bíblia ela apresenta elementos que estão numa relação de equilíbrio. Por exemplo, a Bíblia diz: não faça nenhuma imagem de escultura, de nada que exista, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E a mesma Bíblia diz que Bezalel e Aholiabe deviam construir ali a arca santa, a arca da aliança, e em cima da tampa da arca tinha 2 querubins. A mesma Bíblia diz que o véu, né, que separava o lugar santo do santíssimo, também tinha querubins bordados. E quando o povo foi atingido lá pelo juízo de Deus, Moisés levantou a serpente no deserto. E quem olhava para a serpente era curado. Então, como é que você não pode fazer imagem de nada? Você pode fazer imagem de serpente, logo de serpente, né? E aí, o que a gente vê? A gente vê que o texto bíblico, quando apresenta essa interdição,
Ele está querendo dizer que a arte pode ser um veículo que toma o lugar divino, como qualquer outra coisa, e nesse sentido existe a rejeição da idolatria. Mas não existe a rejeição da arte pela arte, né? Não é porque a arte é um problema em si. Então, na Bíblia você vai ver, por exemplo, essas figuras que envolvem a escultura, né? E o desenho no Antigo Testamento. Você vai ver toda uma teologia artística espacial na construção do tabernáculo. Você vai ver uma presença extraordinária de música em todo o Antigo Testamento. Jesus cantava junto com os discípulos. Quando você vê Mateus, eles estão terminando a ceia, eles cantavam o famoso Hallel, né? Que era um conjunto de salmos que fazia parte da cerimônia de Páscoa, do Pêssar. E Mateus diz claramente, tendo cantado um hino, eles foram para o Monte das Oliveiras. Então, o próprio Jesus cantava com os discípulos na cerimônia judaica da Páscoa. E nós vamos ter essa referência. É curioso, né, que o Ruckmacher, né, que é um autor que discute essa questão de maneira interessante, ele menciona o fato que quando Deus manda o sumo sacerdote, né, fazer aquelas romãs do lado dos sininhos, né, que está ali na sua túnica especial, essa romã tem fios azuis. Não existe romã azul. Então ele fala assim, tá vendo que a descrição ela não apresenta o que a gente chama de meramente de uma arte mimética, que reproduz a natureza, ela tem uma criatividade. Então a criatividade é fundamental na Bíblia, tanto é que a gente é chamado a cantar ao Senhor um cântico novo. Só que a tradição religiosa, ela optou por um lado só. E o lado a gente precisa preservar a tradição e a gente corre o risco de errar. Então, tudo que for, de alguma maneira, prejudicar a tradição que nós temos e tudo que, no fundo, tem uma herança aristotélica aí, né? Que tudo que é divino é o que não muda, tudo que é divino é o que não tem movimento, e a música e a arte, elas puxam muito pela criatividade, elas envolvem a mudança, elas envolvem a participação do corpo, que é uma coisa assustadora para quem é platônico, mas é normal para quem vem do contexto judaico. Então, esse conjunto de coisas fez com que o pessoal tivesse um medo muito grande do elemento artístico, e a gente tem um histórico, né, na espiritualidade medieval de repressão da arte, né? A arte ela é muito limitada, a arte, a música, né? É o canto gregoriano, né? É aquela coisa, até mesmo na reforma, né? Por exemplo, o pessoal de tradição calvinista mais fechada chegou ao ponto deles quebrarem todos os órgãos e deixarem sem nada, porque dizendo que eles também poderiam servir, né? De uma espécie de ídolo sonoro que fosse impedir a adoração a Deus. Então, esse caminho foi um caminho complicado. E é curioso, quem ajudou muito nessa história foi Lutero, né? Porque Lutero cantou desde pequeno e até ganhou a vida com isso. Então, Lutero buscou uma relação de mais equilíbrio, né? E a música teve espaço na tradição luterana, e graças a Lutero e depois graças a alguns avivalistas, né, que especialmente nos grandes avivamentos na América do Norte, por exemplo, eles acabaram trazendo muito da música que acabou sendo rejeitada. Então eu acho que tem uma coisa inconsciente, Samuel. O pessoal não sabe, né, que eles têm uma relação de que o sagrado está mais ligado a categorias, no fundo, que são aristotélicas e platônicas, e, portanto, a gente tem receio. E, no caso, o brasileiro complica mais, porque parte da nossa cultura, não tem como negar isso, ela trabalha com uma música marcada, muitas vezes, por sensualidade, né? Você vai ver que na música hebraica, por exemplo, você tem muito movimento, tem muita alegria, você tem até dança, mas não tem o mesmo perfil de sensualidade que parte da nossa música popular tem, né? Então, a gente percebe essa relação problemática. Então, o que acontece? Acho que o pessoal precisa aprender a ter mais bom senso e colocar cada coisa no seu devido lugar. Por exemplo, que tipo de livro eu posso ler? A pergunta é para quê? Né?
Se eu estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, a respeito de um assunto qualquer, que seja de culinária, que seja, entendeu, de confecção de origami, né? Eu preciso ler e estudar. Eu estou fazendo uma pesquisa. Nesse sentido, não tem um livro aceito ou proibido, porque eu tenho que ter acesso ao conhecimento. Então, eu, por exemplo, como professor, como pesquisador, como estudioso, eu vou ler até livros de outras religiões, eu vou ler livros que são contra a minha ideia. Eu era jovem ainda, eu resolvi o livro do Bertrand Russell, Por que não sou cristão? Eu quero saber se o rapaz realmente tem argumento, né? Não está certo que ele é um grande matemático, filósofo, prêmio Nobel, mas será que o meu cristianismo é tão fraco assim que se eu ler esse livro acabou? Como assim, né? Então, nesse sentido, acho que a liberdade de pensamento e a liberdade de avaliação, ela é importante. Agora, eu vou ler o livro para quê? Para apreciar esse livro, para estabelecer referência, para ser seguida na minha vida? Não é o caso. Tem livro que eu aprecio por uma série de situações que dizem respeito ao meu gosto, a experiências que estão sintonizadas comigo, né? Eu, por exemplo, gosto muito de fazer um exercício de ler, né, e de assistir filmes de culturas completamente diferentes. Né? Esses dias eu vi um filme indiano, por exemplo, né, para perceber, ver insights, ver questões, avaliações. Eu acho que tudo isso é muito importante e valioso. Agora, não quer dizer que esse livro que eu li, que é diferente agora, vai ser diretriz para a minha vida. A mesma coisa da música. Que tipo de música eu estou tocando? Peraí, eu posso apreciar uma música do ponto de vista estético? Claro. Por exemplo, a bossa nova brasileira é uma espécie de coisa que é um jazz sofisticado, né? De altíssima qualidade e que tem valor estético no mundo todo. Agora, será que quando eu ouvir Águas de Março, eu vou me contaminar? Será que aquilo, de alguma maneira, quer dizer que eu ouvi, achei bonito, que eu vou seguir cada uma daquelas palavras? Não, né? É claro, né? E às vezes também uma música, um livro, uma peça de literatura, eles são uma constatação da realidade. Eles são uma demonstração com que tipo de gente a gente está lidando. Então não é possível. Veja o apóstolo Paulo, ele vai pregar o evangelho em Atenas, ele não fica citando o versículo da Bíblia hebraica. Isso para o ateniense não quer dizer nada, nem sabe o que é isso. Ele pega o quem? O Caetano Veloso e o Tom Jobim. Ele pega os poetas gregos e diz, olha, como os poetas de vocês têm dito. Então, essa postura, não vou nem dizer que ela é mais aberta, ela é mais sensata e mais bíblica. Agora, não quer dizer que eu vou, assim, aceitar, né, e concordar com qualquer tipo de música. Então, cada pessoa tem que ter a sua consciência. Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando como músico, e de repente eu fui chamado para um ambiente, eu vi que o negócio lá tá pegando fogo, o negócio degringolou geral, o pessoal está entrando com um tipo de música e arte que eu estou vendo meia dúzia no chão, outro tanto drogado, que eu estou contribuindo para uma coisa realmente perniciosa, aí eu tenho que pensar se isso é adequado ou não, né? E eu diria para vocês o seguinte, o que existe, na verdade, é música boa, adequada, ou música ruim e que não é adequada. Eu acho curioso porque o jeito que a gente analisa isso, na maior parte dos casos, é uma coisa assim, se a música é clássica, né? Aí tudo bem. Mas você vai ver a cavalgada das Valquírias de Richard Wagner, as Valquírias são, né, personagens da mitologia nórdica, né, que inclusive inspiraram até o Hitler, né, tem a ver com o paganismo nórdico, né, mas como tem instrumentos assim mais tradicionais, o pessoal, Paganini tinha tendências místicas problemáticas, né, e não quer dizer que porque uma música erudita e clássica ela é negativa, ela é positiva, e se eu ouvir uma música, sei lá,
rock internacional aqui hoje, de uma banda aí famosa, isso é ruim. Não funciona desse jeito, não é tão simples essa divisão. E quer ver como a coisa é mais complicada? O pessoal que tantas vezes questiona a música, canta tranquilamente o hino nacional dizendo: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. E diz que coloca o seu peito à própria morte, né? Diz que a terra adorada. Eu tenho bastante dificuldade de cantar isso, eu pulo essa parte do hino, porque eu não acredito no que eu estou dizendo, eu não acho que a pátria é idolatrada. Eu gosto do Brasil, sou brasileiro com muito amor, mas até esse ponto, daí para frente, a coisa passou do ponto. Mas vamos lá, não sei se o Áquila ou você aí, e você, Samuel, você tem visto aí muita dificuldade, assim? Você acha que a relação da sua experiência que vive no mundo profissional da música e que também interage com o mundo religioso, você acha que esses mundos estão muito distanciados? Qual é a sua percepção disso como músico? Então, Sayão, isso é fantástico, porque uma das perguntas que eu normalmente ouço quando as pessoas me conhecem, sabem que eu sou cristão, e que, essencialmente, eu construí minha carreira baseada no jazz, e mais precisamente no jazz latino. Ou seja, se o jazz já é um negócio problemático para a questão, o jazz latino juntou tudo que há de latino, esses ritmos todos que a gente tem na cultura afro-brasileira, afro-cubana e tudo mais, juntou isso tudo. Então, uma das perguntas que me fazem sempre é: como é que você consegue conciliar ser cristão e ser um músico de jazz? E aí, eu já parei muitas vezes para refletir sobre isso. Eu fiquei olhando para a minha trajetória e pensando assim, mas como não conciliar? Eu pensava no contrário, né? Mas qual seria a dificuldade? Então aí eu fiquei atento no seguinte: uma vez eu passei por uma experiência de um convite, eu morava fora do Brasil e recebi um convite para participar de um grupo que iria fazer uma turnê em 30 e poucos países. E nós chegamos no estúdio, um super estúdio, coisa e tal, para fazer a passagem, um ensaio lá com todo mundo. E antes do ensaio começar, uma pessoa que estava à frente dessa produção, era uma super produção, chamou todo mundo numa sala onde existia uma mesa com várias carreirinhas de cocaína. Simples assim. E eles disseram assim: gente, estejam à vontade e depois a gente começa o ensaio. Eu nunca passei por aquela experiência, eu cresci dentro da igreja, então os irmãos imaginam aí para mim uma dificuldade, é um choque assim muito grande. E eu vi aquela cena e eu simplesmente falei para a pessoa: olha, eu vou ficar lá fora e eu vou esperar a hora que começar o ensaio. Eu já tinha contratado, já tinha assinado o contrato, já estava com dinheiro na conta, já estava tudo prontinho, era só fazer o ensaio e pegar o voo. Então, e eu tinha a parte mais complicada de tudo ali, que eu tinha que fazer a condução da banda toda e tocar piano, eu tinha que fazer chupacana e assobiar, né, como se diz. Então, diante daquilo, eu falei para a pessoa: olha, eu vou esperar aqui fora, quando começar o ensaio, eu volto. E aí a pessoa saiu daquele ambiente e chegou para mim e disse assim: por que você saiu da sala? Eu falei: olha, eu não concordo. Eu não concordo, não utilizo, né? Isso vai contra todas as minhas ideias, a minha fé e tudo mais. A pessoa falou assim: você é daqueles que chateiam Jesus? Eu falei: sou esse, sou eu. Chateio o tempo inteiro. Ela falou: pô, mas por que você não chateia? Tem tantos outros ídolos para não sobrecarregar o pobre do Jesus. Eu falei: não, porque eu gosto de sobrecarregar ele. Ele aguenta, tá? Então eu gosto de sobrecarregar ele. E essa pessoa disse assim para mim: ou você está dentro ou você está fora. E eu disse: olha, muito obrigado pelo convite, eu estou fora, tá? E aí peguei, arrumei minhas coisas, falei: contrato, anulamos ali, paguei de volta o que eu tinha recebido, passagem de avião tudo cancelado e fui embora. E um amigo
que estava presente naquele que usava nada de droga, ele fumava o cigarro dele normalmente, mas não usava nenhuma outra droga assim, entrou no balaio para não perder o contrato, que era um contrato muito bom. Ele disse, cara, usei só aquela vez, passei mal, depois nunca mais peguei naquilo. Então, quando as pessoas me perguntam, e essa sua experiência de tocar em ambientes? Eu toquei em teatros, eu tocava em festivais de jazz, tocava em pubs, em vários lugares, e ali dentro, muitas das vezes, as pessoas vinham falar comigo assim, você é cristão? Como é que você sabe? Eu só toquei piano. E aí o pessoal falava, a sua postura é meio diferente do que a gente habitualmente vê nesse circuito, principalmente dessa linha do jazz aí. Eu falei, que bom, então vamos conversar sobre isso. Então, quando as pessoas me perguntavam, como é que você associa? Eu falei, cara, é mais complicado fazer o contrário, ser mais um na multidão, do que ser aquela pessoa que tem a possibilidade de demonstrar para as pessoas que estão ali algo que elas possivelmente não iriam procurar. Elas não vão a uma igreja para saber o que é que vai acontecer ali dentro, qual é a perspectiva, o que é que a igreja pensa sobre o trabalho dele, sobre a arte que ele desenvolve naquele lugar. Então, para mim, sempre foi maravilhoso fazer essa conjugação, andar junto entre os ambientes que não são cristãos, os teatros, os festivais de jazz, atuando com músicos que não são cristãos, e ter a chance de, num jantar, a gente sentado na mesma mesa ali, jantando antes de um concerto, e as pessoas perguntam, quem é você? E eu posso dizer, olha, eu sou Samuel, pessoal, você não quer usar isso aqui? Não, eu falei, eu sou cristão. Aí teve uma vez que uma pessoa falou assim, eu também sou, mas aí tava... Aí eu disse, mas eu sou de outra linha. Sou mais ortodoxo, digamos assim. Então, Sayão, para arrematar aqui essa pergunta, eu vejo sempre como uma oportunidade de dizer que só Deus poderia ter criado algo tão maravilhoso, que todas as culturas têm suas manifestações artísticas, a arte da música, da produção sonora. Nem a música como a gente entende, né? Porque uma vez eu fiz um festival num país que eles estavam tocando e eu não entendia nada. Aliás, as notas que eles cantavam nem tinham no piano. Eram outras notas, outro padrão. Então, a produção sonora, esse milagre da natureza, do timbre, da série harmônica que eu falei anteriormente, só Deus. Então, eu sempre tinha oportunidade. Aliás, eu fiz até uma espécie de um artigo, obviamente que ele não pode ser considerado assim, mas eu gosto de chamar assim, porque fica bem interessante. Então, a minha proposta é que Deus criou o homem, né, a sua imagem e semelhança, e com muita felicidade. O homem, ele é feliz, a sua essência é feliz. E aí as pessoas perguntam, mas como é que você demonstra isso? Eu falei, olha, através do fenômeno físico da série harmônica, onde quando a gente mapeia a nota principal que a gente ouve, a frequência principal que a gente ouve várias outras microfrequências, chamadas de harmônicos parciais, etc. E esse conjunto diz para a gente quem está falando, se é o Samuel, o Áquila ou o Sayão. Você consegue naturalmente perceber isso, né? Então, quando a gente mapeia, essa frequência principal, fundamental, gera outras, sabe qual é a combinação que vai gerar logo nos primeiros harmônicos? Um acorde maior, tipo esse aqui, ó. Um acorde de Dó maior, por exemplo. É diferente disso. Tem um som um pouquinho mais fechado. E aí eu digo, é o primeiro acorde que surge quando a gente ouve qualquer coisa, desde uma chave caindo até uma nota musical, é produzido através desse fenômeno físico criado por Deus, e aquele acorde maior está entre os 10 primeiros harmônicos. Olha que maravilha, ou seja, naturalmente o homem já ouve isso aqui o tempo inteiro. Cada nota, então isso daqui é um acorde que a gente chama ele o acorde da felicidade, né? Beethoven compôs a sua 9ª sinfonia baseado nele, né? E fez a 5ª sinfonia num acorde menor, para trazer mais drama para a situação.
Então, para mim, sempre foi uma oportunidade de abrir uma conversação e as pessoas perceberem, peraí, mas você não só toca, não? Não, eu sei outras coisas também, vamos conversar? Então, Sayão, para mim, esse talento que Deus me concedeu e que eu fui trabalhando ao longo dos anos, porque isso envolve também uma outra questão que eu vou te perguntar, que é, a música na Bíblia é um dom mesmo? É um dom, tem lá escrito assim, é um dom? Olha, Samuel, a música na Bíblia, ela é como o oxigênio na atmosfera, ela é um ponto de partida, nem se discute, nem se considera algo sobre o qual você deva perguntar, né? E é interessante que a riqueza, quando você lê, por exemplo, os Salmos, ele tem uma série de notas litúrgicas, né? Essas notas dizem respeito ao mestre de música, dizem, por exemplo, em tom de oitava, para a voz de soprano, você tem o selah, que é uma espécie de interlúdio ou de pausa. Tem uma série de elementos que são pertinentes, e o curioso, e aí que eu acho que está a chave da questão, é que quando a gente está no mundo fora do mundo do Deus único, a gente vai retalhar esse mundo, você vai dividi-lo. E essa divisão, seja ela a moda politeísta ou dualista, ela encontra um espaço para colocar certas coisas como adequadas de maneira indevida, né? E outras não. Então, me parece, por exemplo, que a música ela entra num caminho indevido na nossa sociedade, onde, por exemplo, com raras exceções, ela foi afastada da relação com Deus. No mundo bíblico não é assim. Uma coisa curiosa quando você, vamos dizer, ouve de perto a música hebraica, é que ela é uma música de festividade. Tem grupos religiosos judeus, você tem uma ideia, Samuel, não sei se a gente vai ficar vivo depois dessa, que eles dizem que é impossível se relacionar com Deus sem dançar, por causa da dimensão que envolve, porque a Bíblia fala para você adorar a Deus com todas as suas forças, né? Que envolve todo o seu ser, né? E então não é só uma adoração da mente, né? Ou assim da interioridade. E ao mesmo tempo que eles têm essas músicas celebrativas, né? Que cantam e todo mundo precisa ver aquela coisa judaica assim muito forte. Você tem uma música profundamente que trabalha a dor, a angústia, como você vê nos Salmos, né? Então, tem uma música hebraica que diz Lu Yehi, Ana, Lu Yehi, Koshe Nevakesh, Lu Yehi. Aquilo canta com dor, né? Tomara que aconteça, que tudo que nós pedimos a Deus, tomara que isso aconteça. Tem muita beleza nessa mistura aí que é meio agridoce. Isso quer dizer o quê? Que a música ela é o canto da alma, né? Que se expressa dentro dessa criação da natureza e ela tem assim essa pluralidade de manifestação que tem a ver com a expressão de si mesmo, que tem a ver com uma espécie até de manifestação do indivíduo diante da realidade à sua volta, tem a ver com a relação com o sagrado, com a interação interpessoal, com a relação com o mundo. Então, é profunda demais. E aí temos um elemento cultural. Tinha o famoso ex-presidente do Senegal, né, o Leopoldo Sédar Senghor, que era um grande intelectual. Ele disse um negócio curioso. Ele disse que o africano não explica e nem tenta descrever o mundo, ele dança o mundo como maneira de interagir com uma profundidade com a realidade. E aí, quando você vem de uma tradição onde essa realidade não existe, então você tem um choque, né? Você tem uma relação distanciada e até mal interpretada, né? E então, eu acho o seguinte, que a gente, pensando sobre a realidade da música, a música é criação de Deus, ela é pertinente à nossa realidade enquanto ser humano, ela é inalienável na nossa experiência cultural e ela faz parte da nossa expressão, tanto individual como coletiva, no contexto do sagrado. É interessante que a Bíblia termina com música que não acaba mais. O Apocalipse
abriu a orquestra sinfônica, né? O desfecho assim das escrituras é altamente marcado por isso. Então, a gente precisa, né? É impressionante ver uma obra como a de Bach, né? É impressionante ver o que o pessoal faz da expressão do sagrado mais transcendente possível, mas também é impressionante ver a dor de Chopin, né? Ver Schubert na sua dor. É interessante você ouvir também um Martim da Vila, né? É interessante você ouvir pessoas que fazem parte da realidade popular, que expressam o cotidiano, claro, em qualquer ambiente. Isso que o pessoal pensa que existe na música, existe em todas as áreas. Se você é um contador, você vai ter desafios como cristão. Se você é professor da universidade, vai ter desafios. Se você é esportista, vai ter desafio. Daniel, na Babilônia, estava lá, diante do pessoal. Então, não existe vida fácil. Vida fácil é só afastado de todo mundo, mas não é essa a proposta da Bíblia. Então, o desafio mesmo é que a gente possa, assim, fazer um resgate da cultura a partir de uma influência positiva e transforme esses elementos em algo mais construtivo, porque a música, a arte, a filosofia, as relações sociais, o mundo do trabalho, sem sal e luz, todos eles vão num caminho de derrocada e num caminho que desfigura a vida humana para com o próximo e para com Deus. Se a gente conseguir, né, passar por esse fogo fazendo diferença e trazendo, a gente com certeza vai conseguir marcar aí de maneira favorável na realidade cultural, muito mais do que simplesmente se distanciar, né, da realidade. Então, é claro que tem que ter um limite. Você mostrou na sua história que chegou uma hora e falou, peraí, aqui chegou o meu ponto, não dá. E a gente vai ter que fazer isso em vários momentos na vida. Mas a teologia do avestruz não é a proposta bíblica, né? Onde a gente se afasta de tudo que a gente acha que não tem ligação com o sagrado num processo de autodefesa que só leva a um distanciamento da vida e a incapacidade de testemunhar para quem de fato precisa. Isso. Desculpa, Átila, pode falar. Só uma questão relacionada ao que você falou, Samuel, um pouco antes na última fala, e é algo curioso para mim, eu queria também ouvir vocês e depois a gente abrir para as perguntas do pessoal no chat que está animado aqui. Que é o seguinte, Sayão recorrentemente fala do elogio da palavra que existe na Bíblia. E é curioso como um fonema, um som específico consiga carregar significado. Isso mexe com o coração das pessoas, forma um monte de ideia, enfim. A música passa por um processo semelhante. É curioso como um padrão ou vários padrões de pressão no ar viajam por meio da emissão de um instrumento, das nossas cordas vocais, chegam no tímpano de uma pessoa, esse tímpano vibra e o resultado é que ela sente uma coisa que ela não estava sentindo antes. Ela tem memória de um relacionamento amoroso que possui com a esposa, ela tem memória da infância, ela lembra às vezes de outros sentidos, de cheiros e de tato, experiências táteis que ela teve no passado. Eu acho assim surpreendente como a música tem esse poder de despertar emoções e reações a partir de um fenômeno que pode ser descrito puramente a partir do seu aspecto físico. São padrões de vibração do ar que se transmitem por ele, chega no seu tímpano, o seu cérebro reconhece aquele padrão de vibração do tímpano e aí você tem um universo aberto a partir daí. E isso acompanha as crianças. As crianças balançam ao som da música, as crianças riem ao som da música, tem criança que chora simplesmente pelo padrão da música, né? E isso é uma experiência que acompanha para a gente o resto da vida. Por que a música tem esse poder? Por que ela desperta todas essas emoções e todas essas experiências, né, gente? Posso dar uma comentada, Átila? Seu comentário é, assim, maravilhoso. Pai, sou seu fã, hein?
Seguinte, a neurociência explica isso de uma forma maravilhosa. Ela diz o seguinte: os últimos estudos que eu tive acesso mostraram em imagem o funcionamento de várias áreas do cérebro, ouvindo música, sem ouvir música, ouvindo música e fazendo música, né? E ouvindo música sem fazer música, mas sendo músico. E a análise final desse estudo maravilhoso diz que uma das áreas, se não a maior área de desenvolvimento intelectual, físico, motor, né, do ser humano, que movimenta mais áreas no cérebro, é ler e tocar música. Um outro ponto, movimenta mais do que você pensar em física nuclear, porque ativa áreas que não são conectadas naturalmente, por exemplo, visão e olfato. Eu não posso sentir o cheiro e ver alguma coisa, né? Eu não posso ouvir e ver algo, mas quando eu vejo uma partitura, eu automaticamente já ouço na minha mente. Então ele começa a criar, através de neuroplasticidade, o cérebro criando ferramentas para desenvolver uma coisa que é natural a qualquer ser humano. Por isso que esse mesmo estudo diz que nenhuma pessoa é capaz de ficar imóvel diante da sua música favorita. Nenhuma pessoa. Algum músculo se mexe, algum músculo vai se mover, mesmo que você não perceba que ele está se movendo. Você diz assim, não vou mexer nada. Aí você bota a música e a sobrancelha mexeu. Você não consegue ficar livre dessa influência. Ou seja, o nosso cérebro é desenhado para a música. Nosso cérebro é projetado para isso. Você aprende música, a criança aprende música. Eu tenho uma aqui de 1 ano e meio, que aprende música antes de falar. Ela faz... E para ela aquilo é a melhor música do mundo e para mim também. Então, Aquila, essa sua pergunta é: quem pôs isso na cabeça? Quem pôs isso no cérebro da gente? O meu pai tem Parkinson. A sua esposa, Isa, me ajudou bastante me dando artigos para o meu projeto, que um dos elementos que trabalha com um parkinsoniano ou com uma pessoa que tem Alzheimer, que são doenças degenerativas, não tem cura, a gente só tenta minimizar a progressão da doença, é utilizar a música e a dança. Por que a música e a dança? Mas e se eu for trabalhar com uma pessoa que tem Parkinson e ela tem o freezing, né, que é o congelamento para determinadas ações? Ela tem a ideia de fazer ação, mas o cérebro não envia um sinal para o movimento acontecer. Então ele congela e fica ali parado. A única forma dessa pessoa descongelar é pensar na música favorita dela. Nem a levodopa, que é a substância, é o remédio que atua no cérebro para produzir a dopamina, que vai gerar o movimento, não consegue atuar mais dependendo do nível de Parkinson que a pessoa esteja, ou até do Alzheimer. Mas precisamente no Parkinson, só a música destrava. Então eu já fiz essa experiência, fiz até com meu pai, inclusive, que é minha pesquisa eterna, enquanto ele estiver aqui conosco. Então, a música tem um poder, inclusive, de resolver problemas de saúde, principalmente essas que envolvem o aspecto psicomotor. Não é? Então, quem criou isso? Só pode ter sido Deus. E como eu utilizo isso que Deus colocou na minha vida? É estudando mais. E aí a pergunta que está no nosso banner: por que será que o músico, por que essa área é tão turbulenta dentro da igreja? Porque, no meu ver, os músicos pensam que, bom, eu tenho um dom sobrenatural. Eu sei um dó, Saião, eu sei esse dó aqui, ó, que você não tem a menor ideia como é que eu faço isso. Então eu sou melhor do que você. Eu posso não te dizer isso, mas eu imagino, eu sinto aquilo de uma forma diferente. Então eu não preciso estudar, eu não preciso me aprimorar na técnica, assim como você não precisa melhorar na sua exposição bíblica, você não precisa estudar mais, o Aquila não precisa estudar teologia e continuar aperfeiçoando, porque você já tem esse dom. E aí o que é que acontece? Envolve o quê? Quando eu penso que eu não preciso mais desenvolver essas competências, essas habilidades, eu caio em que pecado? Nos 7 pecados capitais, né? O que é que acontece? Então, para mim, Sayão, a resposta desse chat que conecta com o que o Aquila falou é que
A gente precisa ter um coração pronto a servir. Pronto a servir. Sabe que Deus é o autor da música. Ele faz com que você, através dessa música, você lembre de coisas. Por quê? Inclusive, nesse estudo diz o seguinte, a música dispara o sistema límbico. O límbico é o que é responsável pelas emoções. As emoções. Sabe quem dispara o sistema límbico? Só quem dispara o sistema límbico? Olfato. Só o olfato. Você sente o cheiro, você diz, é minha avó chegou por aqui. É o meu cachorro. E a música consegue conectar até o olfato. Isso é incrível. Então, só Deus que colocou isso na vida de todo ser humano. E quando você ouvir alguém dizer assim, mas eu não tenho um ouvido musical. Todos temos. Porque senão não distinguiria quem está falando, se é o Sayão Áquila ou eu, porque é composto do timbre. E timbres são frequências, e essas frequências são notas musicais. A única possibilidade de você não ter ouvido musical é se você for surdo, né? Totalmente surdo. E olha que tem uma cantora surda que ela canta e ela sente as notas que ela está cantando, sentindo a vibração do pescoço. Ela faz, isso é dó. A vibração vem mais para cá, ela sente que é ré. E ela vai gravando o disco dela, é uma cantora norueguesa, muito boa. Então dá para sentir. Agora existe o fenômeno que é uma deformação do cérebro chamado amusia, que é aquela pessoa que ao ouvir uma nota musical, o cérebro traduz aquilo como barulho, ruído. Então ela não consegue ouvir música porque ela ouve panela batendo. Eu toco um dó, ela ouve um gato miando, sei lá. Ela vai ouvir, eu falei do gato porque eu tenho uma companhia aqui, o gato. Então, por isso que eu espero que tenha respondido aí, Aquila, essa colocação aí. Bom, a gente tem perguntas interessantes aqui. Vocês falaram do músico que é um cristão convicto e que, pela profissão, toca músicas que não são do meu gosto. Mas e do sentido inverso? O que vocês acham sobre cantar músicas seculares durante o culto nas igrejas? É permitido? Não faz parte desse contexto da celebração? O que vocês acham? Bom, acho que uma das músicas seculares mais cantadas nas igrejas é o hino nacional brasileiro, inclusive está até nos hinários, né? É bem conhecido, né? Tem hino à bandeira, algumas coisas assim, né? Aí depende um pouco, né? Se a gente está fazendo um momento de celebração, um culto, as músicas que nós vamos cantar, elas são músicas voltadas para aquele momento. Então, nesse sentido, uma música secular, ela é descabida, ela não bate ali. Não quer dizer que ela não seja boa, ou que ela seja perniciosa, ela seja ruim, ela não é pertinente, né? Agora, é curioso, né, porque você tem no ambiente dito secular algumas pessoas que fizeram músicas enaltecendo a Deus, falando, né? Tem uma música antiga, popular brasileira, que diz: "Oh, irmãos, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré." Isso era uma música cantada popularmente. Aquele famoso grupo Boney M, né, que era um grupo aí de gente que veio do Caribe e que se formou na Alemanha, eles cantaram o Salmo 137, By the rivers of Babylon, there we sat down, and when we remember Zion. O pessoal cantava isso dançando sem saber que é o Salmo 137. Então a pergunta aí, a gente canta isso? By the rivers of Babylon. E aí, esse é secular ou não? Tirada da Bíblia, né? Então, acho que tudo depende do que é que a gente está fazendo, né? Se você tem alguma programação, algum encontro, por exemplo, evangelístico, e você utiliza uma música que tecnicamente não é religiosa, não é sagrada, e ela é uma música que faz pensar. Por exemplo, uma vez eu fui dar uma mensagem num lugar e eu iniciei a minha palestra falando sobre a sociedade com a sua desesperança e botei a música do Toquinho da Aquarela, né? E aquarela, no fim, descolorirá. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo que descolorirá, mostrando essa questão da frustração, né, das expectativas humanas. A pergunta é se aquilo é pertinente. Paulo, quando prega, ele sempre usa a Bíblia hebraica ou ele cita poeta grego? Depende, né? Então, num culto, numa celebração propriamente
de adoração, de ensino bíblico, de modo geral, uma música secular não é adequada. Agora, dependendo com quem eu estou falando, que tipo de programação, que tipo de proposta eu tenho, aí eu tenho que fazer a adaptação conforme o Novo Testamento mostra, né? Se eu estou num ambiente assim, onde todo mundo tem um pano de fundo evangélico e religioso, eu já fui em lugares assim com reunião em que 95% das pessoas eram descrentes. Eles não conhecem nenhuma igreja, então a pergunta, vão cantar o quê, né? Tem que cantar, se for cantar alguma coisa, que eles tenham a mínima condição de ouvir, né? Senão fica aquela coisa estranha, todo mundo ali quieto, né? E 3 pessoas tentando cantar um negócio que ninguém está conhecendo ou entendendo. Então, esse é o caminho. Samuel, qual a diferença de música profana e música secular? Aí é uma questão semântica. Não há. É assim, historicamente, museologicamente falando, não há essa diferença. Aliás, uma pergunta que seria bem interessante, Zilda, era também, para complementar essa, onde houve essa virada na história? Porque o Saião estava falando, o povo hebraico, ele dança antes, vai comemorar, ele dança, ele está pulando, está cantando, está dançando, está usando vários instrumentos, né? E uma pergunta que está de acordo com isso aí, onde é que houve essa virada dentro da igreja protestante? Por que eu tinha que queimar os órgãos e cantar só a capela? E aí depois, no século IX, o bispo da Catedral de Notre Dame, através de um funcionário dele, músico chamado Leonan, resolveu liberar uma segunda voz. E depois esse Leonan, o discípulo dele, que chamava Perotan, na mesma Catedral de Notre Dame, inclusive esses manuscritos originais foram perdidos no incêndio da Catedral de Notre Dame, mas pelo menos eles tinham aquilo fotografado, o registro, mas os originais desapareceram. Até esse ponto, a gente está falando do século IX, né, início do século X, não existia essa diferença entre, bom, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Onde é que houve essa virada e qual foi a influência que a reforma trouxe nesse tudo para separar uma coisa da outra? Isso é um ponto. Então, assim, atualmente, o que nós entendemos com música profana ou secular, profana, no meu entendimento da semântica da palavra, é algo que quer profanar algo, ou seja, é trazer uma carga pesada, ou falar mal até, de algo que você está, na sua fé, está denunciando contra. E secular é tudo que é produzido que não tem um contexto religioso, né, dentro. Agora, eu posso dizer, um cara que é espírita, ele pode dizer, a minha música que é secular não é religiosa. Eu posso dizer, um católico, a minha música é secular e não é religiosa. Então, como músico e como estudante eterno de música, da história da música é música. Músicas são combinações de frequências em ritmos trabalhados de acordo com a minha necessidade. Agora, a letra que vai estar dentro daquela música, ela é uma dedicação a quem? Eu posso dedicar uma música para minha esposa. Eu posso dedicar aquela música para Deus. Posso dedicar aquela música para quem? Então, o ponto está nisso, né? Porque tem muita música que a gente canta dentro da igreja que, assim, na IBNU não, porque o Saião está ali para dar a orientação. Não vai por aí que essa é furada. Então, mas no meu ponto de vista, Isilda, é assim que funciona. Agora o Saião pode falar melhor, com mais propriedade sobre isso. Não, faz sentido, a determinação se dá, né? Por exemplo, vou ser bem direto ao ponto, uma música profana, Mamonas Assassinas, né? Os caras fizeram uma música com a intenção da profanidade, realmente de partir para um deboche, mas isso não está tanto na música, mas na letra, né? Uma música secular, uma música do Toquinho, né? Uma música aí do Adonida Barbosa, né? Mas elas não são músicas profanas no sentido em que elas têm uma atitude, vamos dizer, desonrosa diante de Deus e dos homens. Elas não têm essa intenção, né, de partir para uma relação de ruptura indevida, né, que eu diria que tem a ver com essa profanidade.
A gente tem um capítulo interessante na Bíblia, que é a ação de Davi nos momentos de perturbação, de um espírito mal, de alguma coisa que está acontecendo estranha com Saul. E por isso, o Tony coloca essa pergunta: música, louvor, tem poder sobre espírito mal? Exemplo, Davi sobre Saul com espírito mal? Com certeza, porque a música ela evoca uma série de elementos que pode ser desde uma dissonância depressiva até uma exultação incontida, né? Tradicionalmente, os pesquisadores falam do uso da lira e da harpa, né? Instrumento de 10 cordas e de 22 cordas. Infelizmente, né, eu cheguei a ver na Grécia uma tentativa de reproduzir o que seriam, né, as músicas gregas antigas, mas as músicas hebraicas de 3.000 anos atrás, a gente infelizmente não tem isso, né? Mas a ideia, dentro dessa configuração da neurociência, que o Samuel falou, essa música tocada tinha um poder favorável que ajudava o Saul a lidar com esse espírito mau, né? Tem um livro, acho que ele não está disponível hoje, foi publicado há uns anos atrás pela editora Cultrix, é O Poder Oculto da Música, né? E ele mencionava uma série de elementos, aí às vezes a coisa é um pouco subjetiva, atinge uma fronteira assim um pouco discutível, né? Mas que a música tem elementos que trabalham no eixo dessa conexão, né, da nossa psique com a espiritualidade mais aprofundada, com certeza. Bom, a gente tem vários comentários aqui no chat. E uma coisa recorrente são as situações e as formas como as igrejas lidam hoje com o tipo de música que escolhem tocar, né? Existe algumas palavras interessantes do Anderson aqui no nosso chat, eu não estou conseguindo só voltar para a pergunta específica, mas por que a igreja parece que, às vezes, hoje adota músicas que dão certo, em alguns sentidos, mas que não são tão ricas do ponto de vista musical, não são tão rigorosas do ponto de vista teológico, coerentes com a Bíblia, e a gente percebe facilmente que algumas músicas encontram muito espaço nesse meio cristão. Por que será que as igrejas entraram por esse caminho? A minha impressão é que o pessoal não tem uma leitura muito completa da realidade. A gente tem que observar o seguinte: a realidade brasileira é uma realidade onde acho que mais de metade dos evangélicos se tornou evangélico há talvez no máximo 10 anos, né? Houve um crescimento muito intenso e através de comunidades cuja experiência predominante não é uma experiência teológica muito profunda. Mesmo as denominações históricas não têm muita experiência teológica assim expressiva. A verdade é que a realidade, vamos dizer, religiosa nossa, ela é uma lagoa gigante de profundidade mínima, né? Então, é muito impossível imaginar que essa comunidade que tem uma fé incipiente vá manifestar aí uma espécie de música com um crivo teológico muito detalhado, uma qualidade musical, porque isso não se vê nem na sociedade brasileira. Na sociedade brasileira, os músicos de qualidade musical, vamos dizer, mais expressivos e admirados, vamos dizer assim, no mundo da elite cultural, não são os músicos que são mais ouvidos do ponto de vista do povo. Então, acho que falta um pouco de misericórdia de enxergar a dimensão da fragilidade da população desfavorecida, né? Então, o que me parece? É que gente que vem da classe média alta, de uma igreja histórica,
e vê o indivíduo lá da periferia de uma igrejinha de perfil neopentecostal cantando, né? Senhor, manda poder, opera maravilhas, faz milagre aparecer, repreende o inimigo, batiza o que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, diz, tá vendo? Esses caras não sabem de nada. Então, assim, pessoal, vamos devagar, né? A gente tem que ser um pouco mais pedagógico, né? É verdade que, pela situação da cultura pop de hoje, pela influência dos elementos midiáticos que estão presentes nas mídias sociais, nos canais disponíveis, a gente tem um momento difícil. Mas o que a gente precisa, se é que a gente pode fazer alguma coisa, é fazer com que a qualidade maior, tanto na teologia, como na explicação da Bíblia, como também na área de adoração, de louvor, que a gente apresente modelos e possibilidades em que as pessoas possam crescer nessa caminhada. Uma das coisas difíceis que complica muito é a força do mercado, né? Porque você tem uma coisa popular, simples e fácil, que rapidamente pode varrer tudo, né? E acaba influenciando com mais força, e isso realmente dificulta, né? Então, a gente tem, assim, os espaços preenchidos pelo tipo de arte mais frágil que cresce com força muito grande. Então, é um desafio, né? A igreja tem dificuldades. Não é verdade que no passado era tudo maravilha e que as pessoas faziam coisas boas, porque no passado as pessoas conviviam com o mundo que elas conheciam. Hoje, talvez, a integração das influências estão em toda parte, né? A pessoa não tinha esse mundo midiático, então ele ia para a igreja, via o pessoal que ele conhecia, conviver com aquele grupo, e ele não sabia do mundo variável à sua volta. E ele, de repente, ele dá de cara com isso, e de fato tem muita coisa que é lamentável, tem muita coisa que precisa melhorar, tem coisa que está no processo de crescimento, e a gente precisa trabalhar com uma proposta positiva e favorecedora na direção da melhoria. Bom, Sayão, temos outras colocações aqui. A gente tem tempo ainda para mais alguma pergunta? A gente consegue caminhar mais um pouco? Uma ou outra, talvez uma ou duas é suficiente aí. Depois a gente também, outra hora, faz outra live aí, porque esse assunto aqui eu acho que não tem fim, né? Mas tudo bem. Bom, uma pergunta relacionada à sua fala de abertura, que é a mistura de elementos musicais com que se fala sobre o Rei de Tiro. Qual seria a interpretação mais adequada para aqueles elementos musicais ali? Por que aparece alguma coisa que possa conectar o Rei de Tiro com elemento musical? Então, a gente tem que entender que quando você usa uma versão antiga da Bíblia, essa versão ela está prejudicada, né? Porque ela não passou pelo crivo do conhecimento crescente e aprofundado. É como você fala assim, olha, eu encontrei um médico do século XVIII, ele é ótimo, né? A pessoa está com dor de cabeça, ele põe o sanguessuga para diminuir a tensão, né? Então, o que foi descoberto e estudado, hoje a gente sabe que alguns desses textos não estavam corretamente traduzidos. Então, o texto lá de Ezequiel, o sentido ali não é de instrumentos, mas tem a ver exatamente com engastes de ouro, com coisas. Esse é o consenso. Toda tradução mais recente que você for consultar, você vai ver que esses elementos não aparecem lá. Até a própria palavra Lúcifer, né? Que foi um erro do latim, né? O latim traduziu o texto original e trouxe a expressão aquele que carrega a luz, né? Então ficou Lucifer. Aí isso foi entendido como um substantivo próprio e recebeu letra maiúscula e virou Lúcifer sem ser Lúcifer no texto. Isso acabou determinando e facilitou esse caminho inadequado. No texto, né, aquilo que aparece lá vai falar, na verdade, de engastes e guarnições feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Não existe, a partir de um exame minucioso do hebraico, a ideia de instrumentos ali.
Aliás, nem é pertinente, né? Você vê o texto, não tem lugar para isso, né? Porque aparece nas versões antigas pífaros e tambores, né? Que não é o caso. Ok, Sayão, foi bom, inclusive, você ter mencionado aí essa questão de Lúcifer, porque também era um pouco das dúvidas que apareceram aqui. Eu só gostaria de esclarecer que algumas pessoas perguntaram mais sobre questões ligadas ao diabo e elementos próprios do opositor do que no nosso tema da música, e por isso a gente priorizou essas perguntas que estivessem ligadas à música. Mas acredito que as perguntas que a gente já fez aqui, então, representa a maior parte das dúvidas e outros comentários, inclusive, Samuel, semelhantes à história que você contou aí, apareceram no nosso chat. Então, a gente convida quem está assistindo agora para depois olhar os comentários e também perceber como essa não é uma experiência exclusiva e aconteceu com outras pessoas que estão nos acompanhando aí. Perfeito. Legal. Eu só queria fazer um adendozinho aqui, Sayão. Quando você mencionou da Grécia, né? Nenhuma música da antiguidade há registro, porque o registro da música escrita, isso é do final do século X para cá. Então, nada antes do século X, a gente não sabe como eles tocavam, como é que eles cantavam, que tipo de impostação de voz se Mas usava. é curioso, o Museu Arqueológico de Tessalônica, ele tem uma área voltada para a música, onde tem lá vários instrumentos, e aí tem uma explicação lá, dizendo que os especialistas conseguiram, aí eu não sei, interpretar algo da antiguidade grega, que eles entenderam como algum tipo de representação musical. Se isso está devidamente adequado ou não, eu não posso saber, não tenho condições de avaliar. E lá aparece tocado. Então, é algo interessante, é uma música assim, um pouco, vamos dizer, rudimentar, que não é nada muito complexo, mas é uma coisa um pouco diferente. Nós estamos lá em Tessalônica para te mostrar lá. Sim. Não, eu não estava discordando de você, pelo contrário, estou até atestando, porque é o seguinte, o sistema de afinação, ele tem menos de 500 anos, a afinação. Então, não existe nenhum registro de nada escrito. Como é que eu representaria como aquele instrumento, que tipo de material era feito naquela época que produzia aquela afinação, entende? Então, por isso que muito do que a gente imagina, até biblicamente, porque para mim, como músico, eu olhava ali e dizia assim, para o mestre de canto. E eu ficava imaginando como deveria ter sido isso, o mestre de canto dizendo para a turma, tem algumas coisas de tradição oral, mas não remontam tantos séculos e milênios assim para a gente dizer exatamente assim que acontecia, né? Então, é um adendo aí que eu acho que era interessante do aspecto da música. Há um livro muito usado em todas as universidades assim no mundo, de Groth e Paliska, dois autores, que chama História da Música Ocidental. E a gente vê muito dessa história que a gente está vendo aí, que é bem interessante. Vamos ver, uma hora dessa eu preciso levar você para Jerusalém, porque eles fizeram um negócio tão interessante, eles criaram em 3D uma coisa que seria uma retomada do culto levítico, né, dos levitas, no primeiro século, né, e aparece tudo, porque o lance interessante é que a tradição maçorética que fez os pontinhos na Bíblia hebraica, aqueles pontinhos também têm valor de cantilação, né? Então, o judeu religioso, ele não só lê o texto, ele lê cantilado, né? Então, então tem todo um mistério aí, mas aí a gente deixa isso para uma outra live, porque a coisa é interessantíssima. Eu quero agradecer de coração a presença de todos, né? Obrigado aí por participarem em sintonia com a IBNU, muito obrigado aí a participação também do Samuel, que é o nosso especialista, professor de universidade com experiência internacional, inclusive esses dias mesmo um evento internacional aí representando a faculdade, né, aqui a Universidade Anhembi Morumbi, e também a IBNU, ele teve uma participação no nível aí global, né, e também o Áquila aí, que é mais também como eu da área de teologia,
e pastoral e que participou com a gente aí nesse momento. Então, fique sintonizado com a gente, divulgue essa live, participe das nossas reflexões, né, e multiplique a IBNU. E se você tiver possibilidade, estiver em São Paulo, nossa celebração especial, retorno às atividades presenciais plenas, se dará aí no WTC, o World Trade Center de São Paulo, domingo às 5 da tarde, você é nosso convidado. Boa noite a todos, obrigado pela participação e representando aqui a grande categoria dos desafinados, foi um prazer ouvir vocês falando hoje sobre esse assunto. Viu? E no peito dos desafinados também bate um coração. Exatamente. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Sigam a IBNU e venham para a nossa celebração de aniversário. Vai ser um negócio espetacular, uma bênção mesmo. Então, esperamos ver vocês por aqui. Grande abraço. Uma boa noite do mestre dos desafinados para todos. Tá? Que Deus abençoe. Um abraço.